Eu vou pegar um assunto que tem tudo a ver com isso, que tem a ver com essa narrativa que foi criada de que a melhor forma para se combater o tráfico de drogas é legalizar o tráfico de drogas. Como se o Brasil não tivesse mercados ilícitos, né, de medicamento, de autopeça, de combustível, de todo tipo de coisa. Eu queria que vocês comentassem essa que para mim parece uma postura sem qualquer sentido. Eu vejo como extremamente danoso com quanto pessoas que se tenham por brilhantes defendam a ideia. A gente sabe que pessoas brilhantes também defendem más ideias. O erro será de um ou de outro? Não. É que a natureza humana também, ela costuma opinar ou para um lado ou para o outro, sendo impossível fazer uma divisória exatamente ao meio. As ideias, elas têm uma tendência filosófica, ideológica, ou elas caminham numa direção, ou elas caminham noutra. Como eu vejo isso? O mundo está meio cindido. As pessoas que se dizem ideologicamente de um viés de esquerda, é como se não quisessem a punição do criminoso. Atrás disso vem um pacote ideológico análogo. O que é este pacote ideológico? Despenalizar várias condutas, descriminalizar, como se tudo fosse culpa do Estado ou da sociedade, esquecendo-se eles que os próprios governos, de esquerda, quando estão no poder, percebem que não há como abrir mão do direito penal. Então resta uma turma romanticamente pensando que direito penal não resolve e, portanto, não poderia ser aplicado àquele que faz uso dos entorpecentes. E vamos lá, quando você retira a censura moral do usuário de drogas, você começa a atenuar a culpa social do traficante, claro. Porque não existe um sobre o outro, sem o outro. A partir do momento que eu passo a compreender angelicalmente que alguém se entrega ao uso de drogas, e não adianta dizer não porque usa na própria casa, mas não está preso, ele usa em casa e sai. E a gente sabe a danura que aquilo faz dentro de um cérebro. O ser humano antes e depois do uso de droga não é o mesmo. Não se desce duas vezes o mesmo rio, porque na segunda ele não é o mesmo. Ou estas drogas não fazem mal, ou não existe problema para a perfeita sintonia dos chamados neurotransmissores. Ou o doravante vai continuar pensando do mesmo jeito como pensava antes do uso destas drogas. É por isso que até do ponto de vista medicamentoso, as chamadas drogas medicamentosas necessitam de receitas especiais, de um rígido controle para quê? Para debelar doenças. O que se quer aí? Retirar-se o conteúdo criminógeno da ação de quem se entrega às drogas, que não meramente faz mal a si, mas potencializa a hipótese de fazer mal a terceiros, não meramente retirar esta hipótese criminosa, como trazer-se quase que a controle nenhum, até porque a gente sabe, o Estado não consegue controlar nem outras tantas coisas que ele tem uma chamada expertise de séculos. Vai controlar algo que já está dominado pelas organizações criminosas? Vai controlar algo que as redes de canal de distribuição de drogas já estão todas implementadas? Que o Estado, que faliu em tantos campos, pensa que vai conseguir controlar algo? Isto é absolutamente indecente, e eles sabem disso. E quando eu digo eles, eu não setorizo só no Brasil, porque é uma ideia, quando fica estúpida o suficiente, velhinha o suficiente na Europa, às vezes ela vem morar no Brasil. E esta ideia está morando aqui fazendo dano. Isso significa dizer que as pessoas estão reproduzindo o que ouvem sem mastigação intelectual. Não, o negócio é cada um faz o que quiser de per si, esquecendo-se que uma sociedade organizada existe interações, esquecendo-se que quem usa a droga já sai daquela situação da normalidade e pode passar a uma reatividade diversa daquela se ele não estivesse drogado. E nós temos uma vida em sociedade. Aquilo que não está bom pode ficar bem pior. Não quer se dizer que não se dê um tratamento, mas pense você, se a Suíça dá um tratamento para os usuários de droga, e ela dá, se Portugal dá um tratamento aos usuários de droga, e ele dá, e se em um e outro país, com quanto haja divergência, pode haver uma boa resposta a esses tratamentos, eu pergunto, qual a criminalidade lá? Qual o nível de vida lá? Falta o aparato estatal para solucionar problemas básicos da sociedade? Não. E no Brasil? No Brasil falta saneamento básico, faltam políticas públicas que representem o interesse social. Nós não temos governo no curso da história para dizer aqui está tudo harmônico. O que nós vamos fazer?
sabendo que o dinheiro não é ilimitado e que a energia estatal não é irrestrita, ele tem que canalizar dinheiro e energia e inteligência em determinado lado, como é que eu vou de dar o dinheiro do medicamento para quem precisa de um medicamento? Como é que eu vou deixar de municiar os hospitais públicos com médicos e medicamentos e convergir este dinheiro que não nasce em árvore agora para ficar tratando quem escolheu o caminho das drogas? Não é que não queiramos, é que o dinheiro não é ilimitado. Ou você usa com inteligência ou não usa. E se eu disser para aquele potencialmente drogado ou para aquele que quer se inaugurar no caminho das drogas, se eu disser para ele, pode ir, não tem pena, e se você ficar bem ruim, eu vou cuidar de você. Eu estou dizendo o que para ele? Que ele pode ir. Quem é que consegue ver o amanhã? Eu consigo. E é bem mais escuro do que esse de hoje. Não, o único elemento, para mim, o elemento chave dessa história é único, é um só, que é a janela de oportunidade que isso vai abrir para que o ambiente de mercados ilegais ganhe uma escala que até hoje a gente ainda não viu no Brasil. Inclusive em relação às áreas que eventualmente serão exploradas para cultivo de tudo isso. Então, o potencial de crise que isso vai gerar em cadeia, considerando a baixa resiliência institucional no Brasil em relação à fiscalização e controle, captura, corrupção, isso vai criar uma janela sem precedentes de expansão de mercados ilegais no Brasil como um grande duto formalmente legalizado, por onde vai passar, não vai passar só isso. Vai passar tudo que existe de qualquer tipo de dinâmica criminosa ilícita. Pegando num gancho no que o senhor falou, me parece também que há uma abordagem que ignora a existência de usuários de drogas que não são dependentes, ou seja, não precisam de nenhum tipo de tratamento e que tomam uma decisão voluntária de pegar o dinheiro, comprar um entorpecente, dando o dinheiro a um traficante, uma facção criminosa, né? Usando aquilo como opção de prazer, ou seja, esse sujeito não precisa de tratamento nenhum, ele precisa de vergonha na cara, porque ele está contribuindo para uma organização criminosa. O que é que move o crime? Não é só a droga, até porque para se manter a exploração do comércio de drogas, não vai ser na legalidade, porque ela é ilegal, é na base da violência. Portanto, todo tráfico de drogas tem um pressuposto, uma ideia nuclear que ele se mantém pela esperteza, pelo dinheiro e pela violência. Daí as guerras de facções que disputam determinados mercados, daí aquilo que já não se bastasse no território nacional se expandir para o resto do mundo e as organizações internacionais produzindo uma criminalidade transfronteiriça para além das fronteiras. Veja você que as ideias se combinam. Se nós não conseguimos debelar o antigo tipo de crime que tínhamos no Brasil, o batedor de carteira, o punguista, um homicídio de marido e mulher, aquele pouco, nós não meramente não contemos isso, como jogamos uma granada de mais criminalidade que estas organizações criminosas que cresceram no Brasil nos últimos anos. Seu programa é muito bem nominado de conexão, Mota. Nós temos as conexões do bem, justiça, punição quando necessário, na medida da necessidade, controle da sociedade na medida da necessidade, não é cada um por si, porque nós vivemos sempre devendo respeitar o espaço alheio. E nós temos as conexões do mal. As organizações criminosas não meramente se conectam intestinamente, elas têm uma linguagem extraterritorialmente. Contudo, lá fora, além fronteira, a resposta do Estado, até onde possível, é uma. Aqui no Brasil é tíbia. E a gente vai percebendo que a chamada democracia vai mais e mais sendo minada, na medida exata em que o crime, que é bilionário, vai investindo e fabricando seus candidatos para produzir as novas leis no futuro, uma vez eleitos. Você dizia das ONGs. E o professor Bechara colocou muito bem. É evidente que nós somos favoráveis ao terceiro setor, tão necessário para ajudar o Estado a carregar os dramas sociais. O que nós não somos favoráveis é a malversação da ideia do terceiro setor. Um instrumento cortante como um bisturi salva vidas na mão de um médico. Mas o mesmo bisturi mata criminosamente se for manejado por um delinquente. O problema não é o terceiro setor, é o que está se fazendo pelo terceiro setor. E já se sabe, inclusive, que existem fortunas mundiais que, por serem fortunas mundiais, não se preocupam com a moralidade, com a ética, mas se
preocupam com o expansionismo do seu mundo já trilionário, que só aguardam que o Brasil verdadeiramente descriminalize totalmente o uso de drogas, que passe mesmo a incentivar, como já quase o vem fazendo, para que eles assumam o controle do Brasil, o comércio de drogas, que é mais um mercado bilionário. E qual é um dos caminhos para isso? Financiar algumas ONGs, para que estas passem a reproduzir um pensamento que direito penal não resolve, que cada um pode cuidar como bem quiser da sua vida. Outra coisa, estes bilionários não querem, outra coisa eles não querem, senão o próprio mercado brasileiro, que é parrudo o suficiente para que eles invistam, formatando um pensamento dentro do Brasil para que liberemos. Aí sai o Estado, entram eles explorando um pobre povo que já vem sendo explorado há muito tempo. Talvez um exemplo contemporâneo para estabelecer um paralelo é o que se transformou o mercado das bets. Hoje a proposta de regulação que começa a ser implantada de maneira muito mais dura, não é? É um correr atrás do prejuízo. Quanto que já passou o Brasil? O segundo país no ranking mundial de aposta. De criança, de adolescente, a juventude, pega uma faixa aí que vai até os seus 25 anos. Então, eu acho que é importante fazer um paralelo porque o mercado das bets talvez ele seja um bom paralelo de um mercado, de uma atividade permitida, não proibida, não é? E o que isso se transformou do ponto de vista do comportamento das pessoas, que traduz, no caso da realidade brasileira, exatamente quem é o brasileiro. Nós estamos caminhando para o encerramento. Eu gostaria de dispor de mais 3 horas, porque a gente nem tocou em vários assuntos, mas eu preciso perguntar aos senhores, fazer uma pergunta que está aqui na boca de muita gente. O Congresso Nacional aprovou recentemente o fim das saidinhas. Mas ontem a gente viu milhares de criminosos na saidinha, gozando desse benefício aqui. Tem alguma forma de explicar o que está acontecendo para o cidadão comum? O Estado está sendo coerente. Ele está aplicando a política criminal da desprisionização. O Estado, que em vez de voltar mais dinheiro para a construção de necessários presídios, ele abre as portas do presídio para esvaziá-los. Na expectativa do quê? Os cidadãos que estejam saindo, eles estejam redimidos e vão contribuir com a sociedade, querendo que você, como empresário, os albergue na sua empresa e corra os riscos que o Estado, uma entidade abstrata, que você não enxerga sequer a binóculo e nem a olho nu, porque é abstrato, é uma ficção, quer que você, cidadão, sofra os riscos de trazer esse delinquente para reintegrá-lo em sociedade, porque ele não deixou de ser delinquente. Você pode mascarar a linguagem e dizer o ressocializante, mas dizer que é ressocializado é bem difícil. Então, significa dizer que o Estado está sendo coerente com esta neopolítica criminal, que é abrir os cárceres, que pena não resolve, reduzir as penas, que é abrir para a desprisionização, não levá-los ao cárcere. Vai aplicar que tipo de pena para o maníaco do parque que eu acusei? Guia de turismo ecológico no Parque do Estado? Ora, ridículo tem limite. Existem crimes gravíssimos. Como existe o criminoso de colarinho branco, e o Brasil uma vítima constante deles, que não existe outra forma senão segregá-los e puni-los. Por quê? Porque eles são hipersocializados, às vezes falam 3, 4 idiomas, não pode reclamar de pobreza, nasceram em berço de ouro, mas querem revesti-lo de brilhante. E vai falar o quê? Em ressocialização para quem é hipersocializado? Só existe uma forma, para paz social, para que pelo menos o pobre perceba que o rico delinquente, ele também vai para a cadeia. Significa dizer, não é que amemos a prisão, mas é aquilo que aquele que teve tantas ideias questionáveis, como o próprio Michel Foucault, até ele que vinha de uma esquerda profunda dizia, a prisão ainda é a detestável solução da qual nós não podemos abrir mão. Está lançada a sorte para quem tiver uma ideia mais genial. Me parece que abrir as portas do cárcere como saidinha temporária ou como saidinha permanente não me parece ser a melhor ideia. E essa questão ela se conecta muito com os outros aspectos que a gente discutiu e dialogou aqui hoje, né?
Primeiro, fazendo aqui uma referência à literatura sobre crime e terror, né? Existe um consenso de que o sistema prisional, isso o mundo, né? O sistema prisional é o melhor departamento de recursos humanos para você fazer a captura e conversão de faccionados ou adeptos a uma determinada organização terrorista, por exemplo. Então, o sistema prisional ele tem hoje essa característica muito evidente, tanto que a preocupação de autoridades de outros países para onde hoje muitos ex-faccionados brasileiros vão, e alguns deles já sendo presos e já inseridos dentro do sistema prisional desses países, a grande preocupação é a inserção desse modelo mental, de um método, e esse início de processo de captura, que é o que aconteceu aqui no Brasil e que certamente será reproduzido, não sei dizer em que velocidade isso vai dar, mas isso é bastante coerente, faz muito sentido, não é? De modo que quando a gente pensa na saída temporária, né, ou na saidinha, né, vulgarmente conhecida como saidinha, isso tem que ser olhado nessa perspectiva. E aí entra um outro elemento que é o que falamos aqui todos nós há pouco, não é? A baixa resiliência institucional na fiscalização, no controle, vale a pena o risco calculado de utilizar essa brecha como uma oportunidade para sair e cometer o crime. E o detalhe é o seguinte, o problema não é aqueles que eu consigo identificar em relação, que voltaram ou que delinquiram em razão da saidinha, mas é a cifra silenciosa que se vale desse mecanismo exatamente pela coerência que o mecanismo em si ele tem com essa interpretação, com essa leitura do que se transformou o sistema prisional. Concordo em número, gênero e grau. Não existe nada, não inventaram nada melhor ainda. Se não inventaram nada melhor ainda, como é que eu melhoro a minha capacidade também de controle, monitoramento, vigilância em relação a essa população que na realidade se transformou, como eu disse há pouco, no grande sistema, no grande modelo de recrutamento de recursos humanos para o crime.